O terceiro livro do volume As Estações chama-se O Problema. É um livro um pouco estranho na medida que é constituído, na sua maioria, por textos programáticos. Ora, eu até vou evitar os textos programáticos porque não quero introduzir línguas, como por exemplo em língua inglesa ou língua francesa, na medida em que quero tornar estes textos audíveis para qualquer uma pessoa. Trata-se de citações, é que eu vou buscar em livros franceses ou em livros ingleses para mostrar que a linguagem poética é qualquer coisa que anda no ar, não com esse nome, mas cujos itens em que se baseia, isto é, os aspectos teóricos, são, na realidade, ou fazem parte, na realidade, de uma contemporaneidade que aparentemente não existe, mas ela está lá. Vou ler o primeiro texto do livro, chama-se O Problema. Daí justamente estão a ver o problema, a estética do problema e o problema como aquilo que se poderia resolver ou aquilo que não se tem resolvido até agora. Late Capitalism. Sobreveio, entretanto, a noite despida de qualquer sentido trágico que não do sentido profundo de um silêncio incapaz de substituir a luz do sol, a luz do dia. Do dia ficou apenas o breve espasmo de uma memória impossível. Alguns gestos, algumas falas, algumas andanças pelas metamorfoses inacabadas das redondezas outonais. Um mar em frente, um promontório problema e ondas batendo contra as rochas na falésia contígua. Nenhum símbolo. Apenas o Oceano Atlântico molhado por um azul onde a poalha é maresia. Tardes de domingo, a semana perdida, a perda do tempo, a mais aliciante aventura contemporânea. E depois, o campo, o verde da erva juntando-se ao verde da relva plantada recentemente. De onde a onde ainda se pode falar de natureza, de cultura. Estirados sobre espreguiçadeiras, havendo um horizonte em frente, ei-los sob um derradeiro sol, soletrando mais uma vez o prazer de não se fazer nada. As obrigações obnubiladas, os deveres dévios, agora que foi há algumas horas apenas o prazer de se estar diante da terra como se não houvesse mais mundo. Mudo
deslize do tempo, nenhum vento, radiações de sol subsumindo espectros numa fina neblina apenas pressentida pelos sentidos. Viver poderia ser outra coisa se os homens quisessem. Não querem. Late capitalism parece ser o nome da coisa. E um sorriso desprovido de sol sulca ávido de história os lábios de quem sorri. Nunca saberás de quem, ó leitor, ó leitora, se ainda houver quem compre livros. 27/10/1996. Vou agora passar ao segundo texto. Uma vez mais. Tenta-se uma vez mais. Não, nada ficou por dizer, mas o tempo exige-nos uma desmedida, uma exposição ao seu mais intraduzível mistério, que é haver ou que é havê-lo. Deixo o problema à gramática, não só ao mistério de ser tempo, mas também a duração onde uma vida, um corpo, uma consciência envelhecem tão naturalmente como a dor de se saber que, por fim, só haverá a morte. Ponto final. Engraçado como as línguas, de uma maneira ou de outra, não pelo que dizem ou podem dizer, mas pelo que são, se confundem num mimetismo improvável que não pode ser provado com a própria realidade das coisas, do mundo como da vida. Fica o pensamento incompleto. Mas importa. Às vezes sente-se um frémito percorrendo a disposição para a linguagem. O corpo num alvoroço ontológico, incapaz de se alcançar, mas tentando ir mais longe numa vertigem sem memória. Um pouco como hoje à tarde. Uma tarefa para cumprir, plantar canas transferindo-as para um outro local, e mesmo com o cansaço das idas e vindas, e mesmo ousando um suor contemporâneo, a vontade quase louca ou manifestamente insana de se continuar até o trabalho estar ou ficar acabado. De onde vem essa força, essa coragem? O corpo desfalecendo de cansaço, os óculos encharcados de água, a visão deficiente e, no entanto, os passos que se dão, os passos. Alguém nos vive e não se sabe quem ou como. Como na escrita. O desejo de se tentar essa outra coisa que sempre tarda de vir, que quase nunca vem. Mas o gênio
Não é tentar? 15/11/1996. Que mundo é este? Chega-se, pois, a um tempo em que nada é essencial para ser dito ou escrito? Que civilização é esta que perdeu o seu centro, a sua importância? Ou onde achar a importância do que ainda possa ser sentido ou pensado como fundamental? Acontecimentos terríveis estão a acontecer no mundo como vivemos. Qual a sua importância? Nenhuma? Não se pode crer. Não se quer crer. Então homens e mulheres morrem de fome ou de massacres em lutas intestinas e nada. Então milhões de desempregados empregam-se no nada a que não estão habituados. Cancros sociais em degenerescência avançada e nada. Não é possível. Será possível? Que mundo é este? Não é uma exclamação de nenhuma peça dramática. É o drama contemporâneo sem ser compreendido, sem estar a ser compreendido como uma tragédia, como um perigo iminente. Nenhum antes nem nenhum depois redime. Que se passa? E as pessoas aceitam. Não ignoram o que se passa. Suportam a desorganização do planeta como se fosse natural. Se-lo-á. Que sensibilidade é a do hoje, de agora, na totalidade do globo? Ninguém, com as comunicações atuais, poderá dizer que não conhece. Que conhecimento é este que antes parece um desconhecimento, uma ignorância? Que desumanidade é esta que se humaniza de nada no esquecimento impossível? Que fenómenos ocorrem sem que ocorram as reflexões e as soluções para o que acontece? Que nada é este que vence o mundo, a sensibilidade das pessoas? É indiferença? 20/11/1996. E finalmente, quarto texto. Todos sabem. Agora já não é a hesitação de recomeços perpétuos. É antes a incapacidade de se escolher um fim para o que deseja ardentemente durar. Agora as palavras enfeitiçadas atiçam céleres desafios a quem escreve. Querem levar mais longe ou, talvez, fazer-lhe mal. É só uma suspeita. São tantas as armadilhas, até a da sensibilidade, tantos os atropelos que se cometem
ao tentar-se ir um pouco mais longe, quando na realidade não há esse longe para nos ensinar mãos de promessas. Há apenas o dia a dia, cada dia passando na tentacular metamorfose do mundo, deixando em quem vive uma queixa, um desvio, um equívoco. Futuro e passado passaram, se não de moda, de modo. Embora se compreenda mal o que se pretende sugerir ao dizê-lo assim, sem precauções semióticas. Mas se não há esse longe, há esse mais. Daí o problema, ou um dos problemas. Mais perto não se pode estar. O res do mundo é o res da língua. Essa comoção violenta, violentando a percepção de um nada que vivifica em florações indesmentíveis. Escrever não é sentir nem pensar, é viver. Uma distância amorfa de divulgação humana. Que fazer? Como quem não possui soluções, agarra-se quem escreve à língua e espreme-a ao fazê-la exprimir o que o sentido nem sempre cauciona ou sanciona. Dói este prazer, mas doer o que se goza não é talvez a melhor definição para o mistério da vida que de cada um cabe. Ninguém é obrigado a responder, mas todos sabem. 10/12/1996